Boa tarde a todos. Tem alguém com sono aqui? Não. Tem alguém com sono? Então é melhor você acordar agora, tá bom? Quem dormir agora vai perder a metade da vida eterna. E não é para rir, não, é para chorar. A bênção do pastor nem sempre pega, mas a praga geralmente pega. Eu queria convidar você para uma breve reflexão na Palavra de Deus. E eu espero e desejo que essa reflexão abençoe a sua vida. Tem alguém aqui precisando de uma bênção ainda? Tem? Muito bem, a gente vai ler primeira carta de Pedro, capítulo 5. Vai ser bastante interessante também, como foi de manhã, você ter a sua Bíblia aberta, você acompanhar o texto na Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Eu não quero demorar mais do que alguns poucos minutos, mas eu espero que essa palavra chegue ao seu coração e transforme a sua vida de alguma forma. Todo mundo achou o texto? Todo mundo achou? Então agora é o seguinte, sente direito, ereto na cadeira, respire fundo, tome a respiração aí 3 ou 4 vezes, para você acordar, se for preciso, um tapinha no rosto assim, vamos lá? Vamos lá? Se não funciona, então dá um no rosto do outro. Não. Vamos lá? Fique atento para você não perder a bênção da palavra de Deus. Eu quero ler esse texto. Esse texto que eu vou ler é um daqueles textos da Bíblia que estão naquela categoria de promessas condicionais. Né? O que é uma promessa condicional? É uma promessa de Deus que para obter a bênção, você precisa cumprir alguma condição. Eu diria que a maioria das promessas de Deus é condicional. A maioria é condicional. Esta daqui é uma delas. Antes de ler, se você me permitir, eu quero contar uma pequena passagem, uma rápida passagem da minha infância. Quando eu era muito pequeno, quem é brasileiro aqui vai entender melhor, porque vai saber as regiões, né? Mas eu nasci no interior do estado de Pernambuco, que fica no nordeste do Brasil, é uma região muito pobre no Brasil. Eu nasci nessa região, sou filho de uma família de 10 filhos. Meus pais tiveram 10 filhos. Eu sou o 10º. Costumo dizer que eles buscavam a perfeição até que alcançaram. Meus pais se mudaram para São Paulo para buscar melhores condições de vida. Eu tinha 5 para 6 anos de idade. E nós fomos morar numa região também muito pobre, muito simples, na periferia da grande cidade, da grande metrópole de São Paulo. E ali eu cresci naquilo que no Brasil a gente chama de um morro, uma favela. Essa é a minha origem. O meu pai estabeleceu um pequeno comércio, uma vendinha, uma mercearia, muito pequenininha, era quase uma quitanda. E era isso que dava a renda, o sustento da família. Meu pai acordava muito cedo, todos os dias, 4 horas da manhã, para receber o padeiro que trazia pão e leite. E depois, às 5 da manhã, 5:30 da manhã, ele abria a portinha do comércio dele e recebia muitas pessoas que vinham do morro, operários, pessoas simples que vinham comprar pão e leite para o pequeno almoço. Era uma rotina. Houve uma época, nesse período, estou falando de muitas décadas atrás, não me lembro a razão, nem me lembro direito porquê, mas houve uma escassez de leite, lá, não sei se no Brasil ou só em São Paulo. Então, era muito comum a orientação, quando alguém ia comprar o pão e o leite, algumas pessoas chegavam para comprar somente o leite, 1 litro de leite. Só que vinha mais pão do que leite, tinha pouco leite.
Então, as padarias orientavam que os comerciantes não vendessem mais de 1 litro de leite por família, para atender o maior número de pessoas. E também sugeriam que para levar 1 litro de leite, tinha que comprar o pão também. Isso foi por um período. Meu pai, quando levantava muito cedo, ele sempre chamava 1 ou 2 dos filhos. E embora nós fôssemos pequenos, era muito comum eu acordar de manhãzinha também, cedinho, para ajudar meu pai, porque era muita gente que vinha, e era aquele movimento na vendinha do meu pai. Então, aquela coisa assim de, seu Zé, me dá um pão e um leite, me dá um pão e um leite. Eu ouvi muito isso. E quando chegava alguém e dizia assim, seu Zé, me dá um leite, meu pai respondia, para levar o leite, tem que comprar o pão. Para levar o leite, tem que comprar o pão. E essa frase se repetia inúmeras vezes. E quando a gente estava ajudando ali, alguém pedia para a gente, eu mesmo menino, eu quero um leite. Aí eu já respondi igual ao meu pai, para levar o leite, como é que é? Para levar o leite, tem que comprar o pão. E eu me lembro de uma cena, que chegou um garotinho pequenininho, com umas moedas na boca. Seu Zé, me dá um leite. E colocou aquelas moedas em cima do balcão, e meu pai, um sertanejo nordestino paciente, que você não imagina. Quem é brasileiro sabe do que eu estou falando. E meu pai disse, para levar o leite tem que comprar o pão. Aí o menino disse, então me dá um pão e um leite. Meu pai olhou as moedas assim e disse, o dinheiro não dá. Só dá para o leite, mas para levar o leite tem que comprar o pão. Aí o menino voltou para casa. Daí uns 5 minutos o menino voltou com cara de choro. Tinha levado uma bronca em casa porque não chegou com leite em casa. E agora ele trazia umas moedinhas a mais. Agora sim, uma carinha de choro. O que é que está chorando, menino? Perguntou meu pai. Porque minha mãe brigou comigo, porque eu não cheguei com leite, mas agora eu quero um pão e um leite. Aí meu pai olhou e o dinheiro não dava. E meu pai disse, não dá, o dinheiro não dá. Aí o menino foi embora. Daí mais 5, 10 minutos chega o menino chorando. Tinha apanhado em casa porque não tinha levado leite. E agora nem o leite nem o pão. Mas agora ele trouxe umas moedinhas a mais. Agora eu quero o pão e o leite. O dinheiro dá, meu pai contou e disse, agora dá. Então, seu Zé, me dá um pão e um leite. Aí meu pai foi pegar o leite. E aí viu que tinha acabado o leite. E disse, acabou o leite, quer levar só o pão? Eu levo. Não deu 5 minutos, chegou o pão, era uma baguete, chamava o filão de pão, desse tamanho assim. Chegou a mãe do garoto, com o pão na mão, querendo bater no meu pai com o pão. E foi uma confusão, né? Porque ela não queria o pão, ela queria o leite. No fim, não foi nem o leite, chegou o pão que ela não queria, agora não tinha mais leite. Uma confusão. Para levar o leite, tem que comprar o pão. O que isso tem a ver com o texto que a gente vai ler hoje aqui? A gente vai ver na Bíblia esse conceito. Para levar o leite, tem que comprar o pão. Vamos entender isso aqui agora. 1 Pedro capítulo 5. O verso que eu vou destacar é o verso 7. Mas eu vou começar a leitura no verso 5. Preste muita atenção à leitura e permaneça com a sua Bíblia aberta aí no texto. 1 Pedro capítulo 5, destaque para o verso 7, mas eu começo a leitura no verso 5. Diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. E agora o verso 7. Abra seus ouvidos, sua mente e o seu coração para esta palavra. O verso 7 diz assim:
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 2, 3, 5, 6 améns. Eu vou ler de novo e você vai me ajudar na leitura agora. E eu vou pedir que você faça isso comigo várias vezes, ao longo dos minutos que eu tenho aqui. Eu leio a primeira parte e você completa. Eu não preciso nem ler porque eu já tenho o texto memorizado. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Agora vocês. Não. Isso, não é para dizer amém não, é para dizer, porque ele tem cuidado de vós. Vamos de novo? Foi só um ensaio? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Cada vez que eu disser esta primeira parte, vocês vão completar do jeito que vocês fizeram agora, talvez com um pouco mais de força, de vontade. Combinado assim? Eu quero que você saia com essa passagem gravada na sua mente. Mais uma vez. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Tem alguém aqui que sabe o que é ansiedade? Deixa eu mudar a pergunta. Tem alguém aqui que não sabe o que é ansiedade? Durante muito tempo se falou que a depressão era a doença do século. Esse conceito já mudou. Hoje se fala que a ansiedade é a doença do século. Até porque quase sempre a própria depressão é precedida pela ansiedade. A Bíblia fala muito sobre a ansiedade. O próprio Jesus se dedicou a falar sobre a ansiedade. No grande sermão da montanha, Jesus diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é ansiedade? Bom, a gente precisa entender aqui uma coisa. E é importante a gente entender isso. Eu vou explicar de forma simples, mas a gente vai entender. Existem 3 tipos de ansiedade. A Bíblia se refere a um deles. Então a gente não pode confundir. Existe a ansiedade normal, natural, que não tem problema em si mesma. Ela faz parte das emoções humanas. É natural que diante de um evento importante da vida, diante de, uma decisão importante, uma prova, uma entrevista, alguma coisa, é natural que você sinta alguma ansiedade. Tem gente conversando ou é impressão minha? Não é o momento de você conversar agora. É natural que você sinta alguma ansiedade diante de uma decisão, de uma coisa importante. Isso não é problema. Aliás, é até bom, essa ansiedade é boa, porque ela é o que nos ajuda a nos prepararmos para aquilo que está provocando essa ansiedade, seja a prova, uma decisão, uma entrevista, seja lá o que for. Então, não é disso que a Bíblia está falando. No outro extremo, existe aquela ansiedade que cresceu tanto que virou doença. É uma ansiedade patológica. Já fugiu do processo natural. Já se tornou uma coisa doentia, enfermiça. Também não é disso que a Bíblia está falando. Se a sua ansiedade chegou a esse nível, você tem crise de ansiedade generalizada, você começa a ter tremedeiras, você perde a condição normal da vida. Então, a orientação para você é: procure ajuda profissional. Ah, mas a Bíblia, Deus não pode curar esse tipo de ansiedade? Pode, mas não é esse o método de Deus de resolver os nossos problemas de saúde normalmente. Deus usa os processos naturais, respeitando as leis naturais que Ele mesmo estabeleceu. Agora a gente tem uma dificuldade, de fazer separação, de fazer uma distinção entre problema espiritual e problema emocional. São duas coisas diferentes. Embora na experiência eles possam ser facilmente confundidos.
O problema espiritual tem a ver com as coisas espirituais. O desinteresse pela oração, o desinteresse pela Bíblia, duvidar de Deus, essas são as coisas espirituais, desinteresse pela igreja, é a vida em pecado, isso é problema espiritual. Agora, ansiedade, depressão, pânico, isso é problema emocional, precisa de tratamento médico, profissional. Mas aí, como eu disse, tem gente que diz assim, não, mas essas coisas tem que resolver com jejum e oração. Eu acho que eu não preciso argumentar muito aqui, porque eu tenho aqui uma plateia, um grupo muito inteligente, que já deve ter vencido esse tipo de preconceito. Quando alguém aqui já fraturou um braço, uma perna, um dedo, uma costela, já? Quando você fraturou o braço, quando você fraturou esse osso, como é que você resolveu isso? Com jejum e oração ou você foi para o hospital engessar? Mas não dá para resolver, Deus não tem poder de consertar isso aí? Tem ou não tem? Tem. E por que você não ficou orando para consertar o seu braço? Porque existe um processo natural. Então, existem questões emocionais que também são fraturas emocionais, tem a ver com a química do cérebro e precisam de tratamento profissional. Esse não é meu tema, eu estou só aqui explicando que há 3 tipos de ansiedade. Uma ansiedade natural, normal, não tem problema nenhum, não é disso que a Bíblia está falando. Existe essa ansiedade que já se tornou patológica, então procure ajuda. Mas a ansiedade sobre a qual a Bíblia está falando, não andeis ansiosos, ou esse texto que diz assim, atenção, esse texto que diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. De que ansiedade está falando aqui? Não é ansiedade natural, não é ansiedade patológica. Está falando aqui daquela ansiedade que começa onde termina a fé. É aquela ansiedade do cristão que conhece a Deus, que tem uma vida com Deus, mas que muitas vezes vive como se Deus não estivesse cuidando de você. Duvida que Deus esteja envolvido na sua vida. E você vive angustiado, preocupado, se antecipando aos problemas, como se Deus não estivesse cuidando de você. É por isso que o texto diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Vocês desanimaram um pouquinho ou é impressão minha? Fique atento. Esse texto nos mostra a abrangência do cuidado de Deus na nossa vida. E eu queria lembrar isso para você. Está todo mundo aqui comigo? Escute. Está me ouvindo? Deus está cuidando de você. Você consegue entender isso? Deus está cuidando de você. Em que sentido? Em todos os sentidos. O texto diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Quando fala toda a vossa ansiedade, está dizendo o seguinte, Deus quer cuidar de todos os aspectos da sua vida. Houve um tempo, eu já era pastor, que eu comecei a ouvir umas pregações sobre a oração, e as pessoas, os pregadores e tal, diziam assim, quando a gente vai orar, a gente tem que agradecer mais e pedir menos. Agradecer mais e pedir menos. E eu comecei a pensar, é verdade, eu estou pedindo tanta coisa a Deus, eu acho que eu estou incomodando a Deus. Ainda bem que essa compreensão durou muito pouco tempo na minha mente. Até eu entender que pedir muito para Deus não o incomoda. Aliás, eu creio que o que incomoda Deus é quando nós começamos a parar de pedir. Porque isso dá a ideia de independência, autossuficiência. Deus não se incomoda com os seus pedidos. Deus quer cuidar de você em todos os aspectos da sua vida. Nas coisas grandes e nas coisas pequenas.
Do passado, do presente e do futuro. Do passado como? Como é que Deus vai cuidar do passado se já passou? Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Grande parte das causas da ansiedade e da depressão tem a ver com traumas, feridas que foram provocadas no passado. Você foi traído, foi traída, você foi violentado, você foi abusado, você foi injustiçado, foi injustiçada, você foi esquecido, você foi desprezado ou desprezada em algum momento da sua vida. E isso deixou uma marca tão grande no seu coração, na sua mente, nas suas emoções, que hoje você sofre com isso. É uma ferida, é uma coisa que vem por causa de algo do passado. Então a Bíblia está dizendo o seguinte: coloque isso nas mãos de Deus. Em alguns casos, uma boa terapia vai ajudar, mas Deus quer lhe dar a vitória sobre essas coisas também, resolver seus problemas, seus traumas passados. Há pessoas que estão vivendo num estresse constante do dia a dia, da coisa do ganha-pão, do trabalho, e aquela coisa que acaba esquecendo de Deus, e vivem numa ansiedade, numa preocupação constante. Ei, calma, calma. Deus está cuidando de você. Você tem que fazer tudo na vida, tem que trabalhar, cuidar da família e tal, mas olha, calma. Não se desespere, não viva como se Deus não existisse na sua vida. É isso que o texto está querendo dizer. Coloque nas mãos de Deus, porque Ele está cuidando de você. Outros estão sofrendo de ansiosos por causa do futuro. Como é que vai ser quando eu me reformar, quando eu me aposentar? Como é que vai ser? Eu tenho que comprar casa, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer isso, os meus filhos, a educação. Ei, Jesus disse assim: basta para cada dia o seu mal. Não quer dizer cruzar os braços e deixar as coisas acontecerem livremente, não é isso. Não, você tem que fazer a sua parte. Eu falei sobre isso de manhã. Você tem que trabalhar, você tem que ir para cima, você tem que, né? Mas tudo isso como? Calma. Calma. Deus está cuidando de você. Quem quer experimentar esse cuidado de Deus na sua vida? Diga amém comigo. Amém. Ter uma vida mais tranquila, poder dormir, poder deitar e dormir com a certeza do cuidado de Deus. Enfrentar os problemas com seriedade, mas com tranquilidade, com serenidade, com confiança em Deus. Enfrentar as vicissitudes, as adversidades. Aconteceu uma coisa com você, foi traído, você foi injustiçado, fizeram mal para você e tal. Trate disso com seriedade, mas trate disso com tranquilidade. Está nas mãos de Deus, coloque nas mãos de Deus. Ele está cuidando de você. Este é o leite da palavra de Deus. Quem quer a bênção desse leite na sua vida? Quem quer a bênção desse leite? Todo mundo. Mas como já dizia meu velho pai, para levar o leite, tem que comprar o pão. E qual é o pão? E rapidamente, meu tempo já acabou. Rapidamente eu quero ler novamente o pão. O pão está presente aqui nos versos 5 e 6, e eu vou ler de novo e explicar rapidamente para você entender. Diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Veja que a promessa do leite, ela vem em decorrência do que está antes. E começa dizendo assim, rogo igualmente aos jovens. Não é porque a mensagem é só para os jovens. Existe um princípio nesses versos 5 e 6, e este princípio é o pão, é a condição
para você receber a bênção do cuidado de Deus em sua plenitude. E a gente pode resumir esse princípio no seguinte: respeito e humildade no relacionamento com as pessoas. Basicamente é isso que está nos versos 5 e 6. Você quer receber o cuidado de Deus? Quer receber o cuidado de Deus? Você quer que Deus cuide da sua vida em todos os aspectos? Que Deus lhe dê a vitória, a superação sobre os seus traumas, suas feridas. Que Deus lhe dê a tranquilidade para enfrentar as lutas da vida. Que Deus lhe dê a serenidade para seguir para o futuro, os desafios do futuro. Você quer receber essa bênção de Deus? Você quer esse leite? Eu pergunto, como estão os seus relacionamentos com as pessoas? Você quer o cuidado de Deus? O princípio da Bíblia é o seguinte: você quer o cuidado de Deus? Comece a cuidar das pessoas. Comece a cuidar das pessoas. Se tem uma coisa que a gente precisa aprender, meus queridos, é que a nossa vida com Deus, ela é evidenciada pela maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Você ouviu o que eu estou falando aqui? Não. Tem gente que pensa que a evidência da espiritualidade tem a ver com é o quanto eu oro, o quanto eu leio a Bíblia. Fulano de tal é um homem de Deus. Olha, aquela irmã é uma mulher de Deus. Ora 2 horas por dia, lê a Bíblia todos os anos, 3 vezes. Não falta um culto da igreja. Parabéns, eu aplaudo, maravilha. Isso tem o seu lugar. Tem o seu lugar. Mas esta não é a medida da nossa religião. A medida da nossa religião não está na maneira como eu me relaciono com Deus, e sim em como o meu relacionamento com Deus vai determinar o meu relacionamento com as pessoas. Isso não é ideia minha. A Bíblia diz isso. Você diz que ama a Deus, a quem você não vê, e você não ama ao seu próximo, a quem você vê. Você é mentiroso. Percebe isso? Jesus conta a parábola, o grande dia da sua vinda. E ele conta, quando vier o Filho do Homem, 2 grupos serão separados. De um lado estarão as ovelhas, do outro lado estarão os bodes. Lembra da história? Para uns, vinde benditos de meu Pai para o reino. Para o outro, apartai-vos de mim. Qual é a grande distinção entre esses 2 grupos? Qual é a diferença entre eles? Qual é a diferença? Jesus vai dizer. Quando eu estava com fome, me destes de comer. Quando eu estava com sede, me destes de beber. Quando eu estava nu, me vestistes. Quando eu estava doente, quando eu estava preso, fostes visitar-me. E eles dirão: mas Senhor, quando é que te fizemos essas coisas? Vejam, terão feito de forma tão despretensiosa que não saberão. E Jesus vai dizer: quando fizestes a um desses meus pequeninos, o fizestes a mim. Então, e para o outro grupo, quando eu tive fome, não me deste de comer. Quando eu tive sede, não me deste de beber. Não me vestistes, não fostes visitar-me. Mas Senhor, quando deixamos de fazer isso? Quando deixastes de fazer aos meus pequeninos. Em outras palavras, Jesus está querendo dizer o seguinte: o que determina a sua religião e a sua espiritualidade é a maneira como você se relaciona com as pessoas. Eu preciso terminar, Meu tempo já passou, mas eu quero terminar provocando um pouquinho você. Olha aqui para mim, me dê mais 1 minuto da sua atenção. Não se distraia agora. Todo mundo aqui comigo. Está tudo bem entre você e todas as pessoas? Ei, estou falando com você. Não se distrai agora. Está tudo bem? Como estão os seus relacionamentos? Deixa eu ajudar você. Como é que estão as coisas
dentro da sua casa? Está tudo bem com todo mundo? Ou existe impaciência, agressividade, ofensa, desrespeito? Você quer o cuidado de Deus? Você quer o leite? Para levar o leite tem que comprar o pão. Como estão os seus relacionamentos? Vamos expandir um pouquinho mais. Seus amigos, ou quem sabe seus inimigos, no trabalho, na igreja, está tudo bem. A Bíblia diz assim: o quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. O cristão verdadeiro que está se preparando para a volta de Cristo, não pode permitir um relacionamento rompido sem tentar restaurar. É verdade que o outro pode não aceitar, mas você tem que tentar. E para isso é necessário o quê? O que é necessário? Humildade. Humilhai-vos, portanto, diante da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Mas tem que ter humildade. Humildade para pedir perdão. Humildade para perdoar. Humildade para perdoar. Aí alguém vai dizer assim: ah, pastor, você não sabe o que foi que essa pessoa me fez para estar falando de perdoar. Você não sabe o que a pessoa fez. E eu tenho uma resposta para isso. Quer saber a minha resposta? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Mas de uma coisa eu sei: o mal que fizeram para você foi muito menor do que o que você já fez para Jesus Cristo. No entanto, Ele lhe perdoa. Ele morreu por você. E Ele está disposto a lhe aceitar de volta a cada momento. Então você não tem o direito moral de negar o perdão a qualquer pessoa, quem quer que seja. Você não tem o direito moral de negar o perdão. É verdade? E aqui a gente precisa entender um pouquinho o que é o perdão, né? Ah, mas eu não consigo perdoar. Eu não consigo. Toda vez que eu me lembro dessa pessoa, eu tenho raiva. Espera aí, não confunda as coisas. Ter raiva não significa falta de perdão. Perdoar não é um ato de emoção, de sentimento. Não é isso. Perdoar é uma atitude, é uma decisão. É possível que você não consiga vencer totalmente a raiva da pessoa, porque você foi ofendido, você foi traído, você foi injustiçado. Dá raiva, é natural. Você não tem controle sobre a raiva que você sente dessa pessoa. Portanto, você não é culpado por isso. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Não é pecado ter raiva. Perdoar significa oferecer dignidade. Não buscar a vingança. E se precisar de mim, está aqui minha mão para ajudar. Isso é o perdão. Ah, mas eu tenho raiva. Tudo bem. Em algum momento você vai superar essa raiva. Mas o perdão não tem a ver com as suas emoções, tem a ver com a sua decisão. Você não tem que convidar o seu inimigo para comer pizza na sua casa. Eu não vou convidar. Fez mal para mim, me prejudicou, atrapalhou a minha vida. Eu não vou convidar para comer pizza na minha casa. E a Bíblia não exige isso de mim. Agora, se bater na minha porta com fome, vai ter um prato de comida na minha mesa. Vou ter raiva? Vou, mas vou fazer. Porque o perdão não tem a ver com as minhas emoções, tem a ver com as minhas atitudes. É isso que a Bíblia está dizendo para você. Resolva os seus relacionamentos. Ah, mas não dá para continuar junto. Eu não estou dizendo para continuar junto. O perdão não exige continuar o relacionamento. Não é isso. Há relacionamentos que são doentios, são tóxicos, são prejudiciais. Você não é obrigado a se manter num relacionamento tóxico, prejudicial. Mas você tem a obrigação cristã de oferecer dignidade, respeito, não se vingar. E se precisar de você, estenda a mão para ajudar. Isso é o perdão. E aí? O que você vai fazer com isso agora? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade.
Vocês ficaram desanimados, né? Está difícil, né, o que eu falei agora, né? Ah, o que esse pastor veio falar aqui agora? Eu vou dar mais uma chance para você receber esse leite. Vamos lá? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, para você receber o cuidado de Deus, você tem que sair daqui para cuidar das pessoas, para perdoar as pessoas, para ajudar quem precisa de você. E você não precisa ir longe. Aí, nessa fileira de bancos, de cadeiras onde você está, há pessoas extremamente necessitadas. Não estou falando de necessidade material, pode até ser necessidade material, mas há pessoas que precisam de amizade, que precisam de atenção, que precisam de respeito, que precisam se sentir amadas. Mas você não está interessado nisso, né? Você não está interessado, você não tem tempo para isso, porque você tem tanta coisa na sua vida. E aí você continua orando para Deus cuidar de você, né? Seus problemas, suas lutas, suas batalhas. Para levar esse leite, tem que comprar o pão. Tem que comprar o pão. A sua vida com Deus, ela é determinada pelo cuidado que você tem com as pessoas. Você entendeu isso? Então, gente, vou embora daqui a pouco, mas eu quero deixar essa mensagem. Se existe alguma pendência entre você e alguém, não permita que se passe esta próxima semana sem você tentar resolver. Combinado assim? Combinado assim? Ah, eu não consigo. Deus vai lhe dar essa vitória. Deus vai lhe dar essa condição, essa humildade. Mas você precisa fazer isso para o seu próprio bem. E o nome de Deus será glorificado na sua vida. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Vamos orar. Santo Deus, que a tua bênção esteja com cada um aqui, Senhor. Dá-nos esta humildade para resgatarmos relacionamentos perdidos, resolvermos intrigas, pedir perdão a quem ofendemos, oferecer o perdão a quem nos ofendeu. Ah, mas a pessoa não merece. Não é pela pessoa, é por nós mesmos e por ti. Oferecemos o perdão. Faremos a nossa parte, Senhor, para buscar a reconciliação com todas as pessoas, para que o teu nome seja glorificado no universo, através do nosso testemunho, da nossa vida. Que a tua bênção esteja com cada um, para que essa seja a experiência de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora receber aqui as crianças. Podem vir, podem subir. E a gente vai ter um momento muito especial, muito inspirador, com esses meninos e meninas e com os músicos que aqui estão. Deus os abençoe.
Father.